Nós devemos parar de ler um livro, de ver um filme por conta de seu autor? A resposta curta e simples para isso é eu não sei, mas eu vou tentar desenvolver alguma coisa em cima disso. Então vamos lá. O livro, a obra, vai ser sempre parte daquele indivíduo. Entretanto, algumas vezes ela vai alcançar um patamar acima dele próprio, vai de certa forma transcender. O Caravaggio, né, que é o grande pintor barroco, etc, etc. Ele, se não me falha a memória, foi até condenado à decapitação. Não foi decapitado de fato, mas ele foi condenado. Ele era um assassino, etc, etc. Entretanto, era um grande pintor, apesar de ser um homem muito bruto, etc, etc. Só que ele conseguiu colocar essa brutalidade dele dentro da pintura, de certa forma, né? Com essa, não só a brutalidade, mas esse contato que ele tinha muito visceral com as coisas. Muito terreno, muito pouco erudito, por assim dizer. Então, as coisas que ele via, as coisas que ele vivia, acabaram dando à sua obra uma camada a mais. O que eu quero dizer com isso? Ninguém desenhava uma cabeça decapitada como ele, algo que é bastante recorrente nas obras dele, né? Pintava no caso. Ninguém naquele período usava as pessoas da rua como modelos, como ele, exatamente por essa visceralidade que ele tinha dentro da sua experiência como ser humano vivente. Não sei se é muito claro essa conexão entre esse visceral, essa visceral experiência do mundo na sua forma mais brutal e também essa visceral explanação artística. Para mim é muito evidente. Mas como eu disse, eu não sei. Então eu não sei sequer que isso faça sentido. Perdão. Então eu não sei se isso sequer faz algum sentido. Apesar de que para mim faz, mas eu não sou exemplo para porra nenhuma. Então nós temos o exemplo do Caravaggio, nós temos o exemplo do... Deixa eu pensar em outro. Nós temos o exemplo do Augusto dos Anjos, que ele era um homem muito infeliz, ele é um homem que a família dele estava... eles tinham um grande engenho do pau d'arco, se não me engano, pau d'arco, era pau alguma coisa, né? Não julgo o nome do engenho do cara, mas era pau alguma coisa. E tipo, a família dele era rica pra caralho, tal, foda-se, e perderam tudo. Ele acabou se tornando um homem muito pobre, doente, etc, etc, etc. E toda essa visceralidade também, essa questão da pobreza, da desilusão, essa questão da doença, foi muito transmitida para os poemas dele, inclusive pela experiência que ele tinha dentro da medicina, do gosto que ele tinha dentro dessa questão mais visceral no sentido biológico, ou seja, abrir corpos, etc, etc. Daí nós temos o... Nossa, certo, tá ruim. Daí nós temos o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, ele tinha... ele tem duas fases muito distintas da poesia dele, que é a poesia dele quando ele morava lá no cu do mundo e quando ele foi para o Rio de Janeiro, né? Onde ele falava que primeiramente ele falava que a alma dele era maior que o mundo, depois ele fala que o mundo é maior que ele, alguma coisa assim, não me lembro ao certo. A partir disso é muito evidente de que a experiência de vida do autor ela vai influenciar muito a obra dele, só que de uma forma que a obra dele não seja pautada naquilo, mas sim incorpore aquilo em um elemento maior e sublime. Acaba que toda a experiência da vida do Augusto dos Anjos, né, se trata na obra dele somente de uma parte de um todo, que é a princípio inconcebível dado a perspectiva puramente humana do sujeito, no sentido de que se você olhar só pelo lado da história da vida dele, o que ele fez é um tanto quanto impossível ou estranho de ser feito. Porque o Augusto dos Anjos, por exemplo, ele tem nos poemas dele uma visceral, eu estou usando muito essa palavra hoje, uma, um visceral testemunho dos dramas daquele período, dos dramas daquele começo do cientificismo, daquela queda do Brasil Império, etc, etc. Então ele traz em si um retrato da alma daquele período e também da alma de si mesmo, né? E da alma das pessoas ao seu redor, etc, etc. E acaba que aquele pedacinho do Augusto dos Anjos, que é a vida dele de fato, se perde no todo de uma forma que ele está ali ao mesmo tempo que ele se ausenta, se ausenta exatamente para se fazer ali. O que eu quero dizer com isso?
Não sei se vocês se lembram, há uns vídeos atrás eu mostrei um livro que eu gosto bastante, que é de um escritor chamado Assis Brasil. Se não me engano é Como Escrever Ficção, do Assis Brasil, alguma coisa assim. E é um livro que eu gosto bastante, que eu não lembro o título, é foda, né? E basicamente o desenho que abre aquele livro é algo mais ou menos assim. Evidentemente eu fiz de cabeça, só tá uma merda, etc, etc. Mas é um bonequinho se desenhando. Em parte toda a experiência artística, toda a obra de arte, ela é resumida nesse elemento, né? Que é o autor fazendo a si mesmo. E de certa forma, ele ao mesmo tempo que é integrado dentro daquela obra, ele se perde profundamente. Ao mesmo tempo que ele é feito por ela, ele se perde profundamente. Então, não dá para você dizer que é impessoal, é profundamente pessoal ao ponto que não é tão profundamente pessoal ao ponto que entra em questões tão profundas que não são mais pessoais, que são questões da própria alma, da morte, da vida, etc, etc. Que não são questões pessoais, mas sim que trabalham em todos nós. Por isso que chega num ponto em que tem certa universalidade em questões tratadas dentro das grandes obras. Exatamente porque é tão profundo que se torna universal. Aqui na China, etc, etc, a morte dói. Por mais que ela seja tratada de formas diferentes, por mais que essa resposta seja diferente, algumas culturas elas fazem festas durante o velório, outras culturas não choram, tem até aqueles caixões magníficos da África, que eles fazem aviões de caixão, sapatos, Coca-Colas gigantes, etc, etc. Cada um tem sua forma de tratar a morte, mas você vai sentir falta daquela pessoa, entende? Mesmo que você seja antropofágico, você arranque o dedo dela e coma para que ela faça parte de você pelo resto da vida, a pessoa não vai estar mais ali. Em algum momento, de alguma forma, aquilo atinge você, por mais que você responda aquilo de maneira diferente. E você responde de maneira diferente exatamente porque aquilo, de alguma forma, primeiramente atingiu a pessoa. E quando você escreve um texto, quando você é um autor, você chega nesse nível tão profundo. Então você pode tratar da dor da morte pela perspectiva desses africanos, que eu não lembro de que país que eles são, que fazem esses caixões magníficos em formatos engraçados. Mas a morte em si, como substância, vai estar ali. Assim como vai estar para católicos, protestantes, umbandistas, etc, etc, etc. Apesar das suas interpretações diferentes a respeito da morte. É meio foda você julgar um bom autor, né? Quando você fala a respeito disso. O Nelson Rodrigues, por exemplo, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. O Nelson Rodrigues, por exemplo, escritor de quem eu tanto falo, para não perder o ritmo do negócio, né, vou usar de novo, ele é um escritor visceral nesse aspecto de se perder na obra e ser a obra, de certa forma. Sabe? A obra do Nelson fala tanto de si mesmo quanto de todos nós, o que é absolutamente fascinante. Então nós temos esse lado que são esses grandes escritores, mas nós também temos os ruins, os péssimos, que não escrevem obras de arte, mas sim pornografia. Eu assisti um filme na Netflix há muitos anos atrás, muitos anos não, há um tempo aí, que me abalou muito, de tão ruim que era. Assim, eu acho que foi o filme mais perturbador que eu vi na vida, e não é nem porque ele em si era perturbador, mas é que ele era tão ruim e tentava ser tão inteligente, tentava ser tão artístico. Eu só fiquei embasbacado, impressionado, surpreso, assim. Nossa, foi bizarro. É uma história de ficção científica. Se não me engano, é dirigida pelo filho do David Bowie. Se não me engano, posso estar profundamente enganado. Por favor, corrijam-me, né, se alguém souber o nome dessa desgraça desse filme. E que conta a história de um mudo, num futuro cyberpunk, sempre é cyberpunk, que a namorada dele some, ele vai atrás de vingar a namorada. Né? Ele descobre que foi uns mafiosos cyberpunks que mataram a menina, né? A menina, que evidentemente era uma e-girl dessas normalzinha. Puta, filme. Nossa, esse filme é horrível. E assim, eu gosto de filme ruim. Eu gosto de
dessas galhofas, dessas coisas estapafúrdias, ridículas, etc, etc. Eu acho engraçado, sabe? Eu me divirto muito com esse tipo de coisa. Mas esse filme transcende de uma forma tão negativa, né? Ele transcende para baixo, né? Vai de pro céu, vai pro inferno o negócio. Que tem algumas cenas, acho que são duas, em que acho que era melhor amigo do protagonista, ou só amigo dele, alguma coisa assim, ele tinha uma relação próxima com o protagonista, fica filmando, filma mesmo, a bunda de uma menina de uns 11, 12 anos, e você vê que ele tá sentindo prazer naquilo. E não tem influência nenhuma na história, nada, não faz diferença alguma, mas ele filma a bunda da menininha. Quando eu olhei para aquilo, eu fiquei, caralho, esse é um exemplo em que o autor ele não se foi tão profundo em sua obra. Esse é um exemplo em que você poderia não assistir esse filme por você não gostar do autor, exatamente porque esse filme e o autor não transcendeu aquilo, etc, etc. Né? Ao ponto que ele coloca suas perversões ali dentro. Há certos casos em que isso é muito mais claro, que é, por exemplo, nos isekais, onde nesse tipo de história, é uma história puramente fetichista, onde o menino ele cai lá, ele tem um harém de meninas bonitas que todas querem dar pra ele, mas ele é o garoto tímido e nerd, ele é super poderoso sem esforço nenhum, tal. Ou ele tem esforço, mas ele é muito melhor que todas as outras pessoas por conta de um dom dele e tal. E você vê que nesses dois exemplos não é a obra em si que está ali dentro, mas sim é o autor. Olha, eu não sei nada sobre o diretor desse raio de cyberpunk horroroso que eu assisti, mas essa cena me foi muito perturbadora. Se ele queria passar alguma coisa com isso, ele não conseguiu. Ou se passou, eu fui burro demais na época e não percebi. Gostaria de dizer, assistam e tirem suas próprias conclusões. Eu falo, não assistam. Se vocês souberem o nome do filme, não coloquem nos comentários. Não. Deixa essa desgraça morrer. Pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Enfim, nós temos esse tipo de exemplo, onde a obra não é sobre arte, mas sobre o que o autor acredita. Por que Nefários é um filme meia boca? Porque é um filme que ele se propõe a falar sobre o que o autor acredita, e não se propõe a ser um filme, essencialmente, sabe? Então é tudo muito plástico, é muito artificial dentro daquele microcosmos ali, né? Dentro daquela subcriação, usando o termo do Tolkien. Não é um mundo vivo, é um mundo feito de forma apologética das próprias crenças do autor. Então, no final, não significa bosta nenhuma aquela desgraça. Simplesmente isso. Tarantino. Lembra um pouco dos pés nos filmes Tarantino, que ele sempre enfia pé em tudo. Tem até uma cena de um filme que ele queria ser ator, né, no começo da carreira, que ele enfia um pé na boca, a mulher fica escorrendo bebida pelo pé assim dentro da boca dele. Ele escreveu essa desgraça desse filme para realizar um fetiche, entendeu? Não li isso em nenhum lugar, mas porra, o cara é tarado em pé, faz uma cena dessa. Quem escreveu a cena? Ele. Quem que decidiu ser o ator para executar essa cena? Ele. Quer que eu pense o que de uma desgraça dessa? Eu até que gosto dos filmes dele. Eu tenho um amigo que detesta, odeia ele, em parte porque ele estava na lista do Epstein, mas esse ponto também é outro exemplo, porque muitas vezes esses closes, essas cenas, não têm sentido nenhum, não fazem, são simplesmente execuções de um fetiche muito específico do autor, que em determinados pontos de vista se perde dentro da obra, e se torna um detalhe tão pequeno e insignificante que acaba, comparado ao todo, se perdendo. Mas no caso do meu amigo, por exemplo, que odeia o Tarantino, esse tipo de coisa é um horror assim blasfêmico, imperdoável, o que acaba contribuindo para o desgosto dele pelo diretor feio, né, com boca de gaveta, judiação, misinha esquisita, desgraça. Ainda queria ser ator, coitado. Enfim, então nós temos esses dois exemplos muito distintos, que vai ser o de quando qual que é a palavra? Esqueci. Então nós temos dois exemplos, que é um quando o autor se perde dentro da sua obra, e outro quando o autor ele usa a sua obra para executar fetiches, né? Então, estão aí os dois exemplos. No final eu não sei, só queria falar um pouco a respeito, desenvolver um pouco o raciocínio, para não chegar em conclusão nenhuma. Entendeu?
Que é aquele negócio, né? Eu explico para confundir e confundo para explicar, entendeu? Vocês que se virem aí. Acabou. Se inscreve, compartilha. Porra, eu esqueci de falar isso nos outros vídeos. Mas não interessa também. Né? Já sabe como é que funciona o negócio. Se inscrever, compartilhar, curtir, etc, 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 etc. Não é besta nem nada, porra. Não sei nem porque que eu tenho que ficar lembrando. Enfim, é isso.